Salve Maria Puríssima! Queridos irmãos, hoje eu quero tratar de um assunto que é sobre o pecado. Eu não tenho dúvida de que muitos de nós já ouvimos falar a respeito do pecado. Mas será que realmente nós compreendemos o que é o pecado e o quanto o pecado nos faz mal? O Papa Pio XII, no ano de 1946, dizia: o pecado do século é a perda do sentido do pecado. Se naquela época o povo perdeu o sentido do pecado, imagine hoje, no ano de 2016. Eu penso que muitos de nós realmente perdemos o sentido do pecado. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1850, está escrito que o pecado é uma ofensa contra a Deus. Então, todas as vezes que nós pecamos mortalmente, nós estamos ofendendo o nosso Senhor. E isto é muito grave. Também, em 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz que todo aquele que peca é do diabo. Por isso nós não podemos pecar, nem ficar vivendo em estado de pecado, principalmente o pecado mortal. Precisamos sair dele o mais rápido possível, procurando a confissão, porque o pecado traz terríveis consequências para nós. Por exemplo, Adão e Eva perderam o paraíso terrestre justamente por causa do pecado. E o pecado mortal é aquilo que também faz nós perdermos o céu, o paraíso. Por isso, devemos fugir do pecado. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1035, está escrito que as almas daqueles que morrem em estado de pecado mortal, elas descem imediatamente para o inferno. Por isso, precisamos urgentemente fugir de todas as ocasiões de pecado e não ofender o Senhor. Não simplesmente por medo do inferno, lógico, mas também porque amamos a Deus. E, já que o pecado é uma ofensa contra Deus, nós devemos evitá-lo. Não viver em pecado mortal, mas viver na graça de Deus. Santa Teresa d'Ávila, ela tem uma frase que eu acho muito forte. Ela diz assim: aqueles que vivem em pecado mortal não quer contentar a Deus, mas sim ao demônio. E nós não podemos realmente fazer isto. Nós não podemos agir assim. Santo Afonso Maria de Ligório diz que quando nós pecamos mortalmente, nós viramos as costas contra Deus. Ele diz também que o ato de pecar diz. Então, todas as vezes que nós pecamos, este ato do pecado diz: vai embora, Jesus, daqui. Tu não és o meu Deus. O meu Deus agora é o prazer. Então, o pecado mortal, nós expulsamos Deus da nossa vida. Nós perdemos o estado de graça e vivemos num estado de desgraça, que não é um palavrão, mas que significa estar fora da graça de Deus. O pecado é algo que é tão terrível que Santo Afonso, em um dos seus livros chamado Escola da Perfeição, ele diz que sobre a malícia do pecado. Por exemplo, no Salmo 148 está escrito assim: o fogo e o granizo, neve, neblina, vendaval são dóceis à ordem de Deus. Ou seja, quando Deus ordena a estas realidades da natureza, elas são dóceis à voz de Deus, à ordem de Deus, e elas obedecem. Como realmente enxergar isto? Um exemplo de que a natureza obedece à ordem de Deus. No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, no capítulo 8, no versículo 27, nós temos ali um trecho tirado exatamente da tempestade acalmada. Quando Deus ordenou que o vento e o mar calasse, que aquela tempestade passasse, os discípulos admirados vão dizer: quem é este que até o vento e o mar obedece à sua ordem? Nós poderíamos ainda ir mais longe. No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 1, no versículo 27, quando Jesus expulsa o demônio de uma pessoa, as pessoas ali presentes ficam admiradas e dizem: o que é isto? O que é isto que até os espíritos imundos obedecem à sua ordem? Tá. Talvez você fale: Maria, onde você quer chegar? Falei que a natureza obedece. Mostramos também
que até os espíritos malignos obedecem à ordem de Deus. Agora veja, o que é a malícia do pecado mortal? O homem não obedece à ordem de Deus. O homem afronta seu Deus. Por isso que o catecismo, repetindo novamente, no parágrafo 1850, diz que o pecado é uma ofensa contra a Deus. Veja o tamanho desta ofensa. Enquanto a natureza, que foi criada por ele, obedece a sua ordem, e até mesmo os espíritos imundos obedecem a sua ordem, nós, criaturas deste belo Criador, afrontamos a ele com o nosso pecado mortal. Por isso que devemos evitar o pecado. E outra coisa que eu queria falar para encerrar este pequeno vídeo seria exatamente que eu vejo que não só perdemos o sentido do pecado, mas vivemos também uma loucura desse tempo. Olha só, estamos vivendo numa época de crise. Um empresário que tem algum negócio que não vai bem, ele não dorme, ele não come, cai até numa depressão. Mas estamos cansados de ver pessoas que dormem tranquilamente no pecado mortal. Elas estão sorrindo, se divertindo, como se tivesse tudo muito bem, mas não está tudo muito bem. Por quê? Porque esta pessoa está num perigo. Que perigo? O pecado mortal, que pode levar exatamente a sua alma para a condenação eterna. Deus não nos criou para o inferno. Deus nos criou, sem nenhuma dúvida, para o céu, para o paraíso. Pois não é Ele que nos manda para o inferno, mas somos nós mesmos. E o catecismo da Igreja Católica chega a dizer que basta apenas um pecado só, é o suficiente para que a minha alma seja condenada ao inferno. Irmãos, compartilhe esse vídeo com seus amigos na rede social para que nós conseguimos enxergar que o pecado realmente é uma ofensa muito grande contra Deus e por isso nós precisamos evitá-lo. Salve Maria Puríssima.